A década de 2010 marcou uma verdadeira obsessão global por narrativas de apocalipse. Foi a era em que The Walking Dead dominava as conversas de bar, jogos como The Last of Us redefiniram o gênero e também teve Crossed, que muita gente ainda hoje tem como a HQ mais violenta. A ficção parecia convencida de que, em algum nível, tudo estava prestes a acabar, e talvez a gente também estivesse. Nesse cenário saturado por mortos-vivos e sociedades secretas em ruínas, surge Baby, de Chang Cheng, um mangá taiwanês que pega todos esses clichês da moda apocalíptica e deixa tudo ainda mais divertido e diferente. Ele mostra uma protagonista femme fatale, perigosa, porradeira e uma estética sci-fi, marcada por influências orientais, cyberpunk, cuja atmosfera parece ter saído da cabeça de alguém que assistiu a 20 horas de filmes do David Lynch. E hoje eu vou te mostrar porque esse mangá é uma ótima pedida para nós, o público ocidental. Eu sou Fer Cremonês e seja bem-vindo ao Nexon Works. A protagonista, uma oficial de polícia, é arremessada igual uma boneca de pano pra dentro de uma igreja, e logo atrás dela surge um homem claramente infectado. Ele tenta argumentar, dizendo que não quer machucar ninguém, que não sabe o que tá acontecendo, mas o estado dele deixa muito claro que as palavras já não valem muita coisa. Elektra permanece em posição de combate, pronta pra neutralizá-lo se necessário, e sim, esse é o nome dela e é quase a Elektra do Demolidor. O sujeito relata uma dor de cabeça agonizante, e quando tira o chapéu, a situação fica ainda mais perturbadora. Algo mecânico tá crescendo na sua cabeça. Em questão de segundos, a transformação toma o corpo inteiro e ele parte pra cima dela como uma criatura totalmente grotesca. A sequência de ação que segue é um espetáculo visual. A arte transmite movimento, peso, impacto e também a impotência da protagonista. Seus disparos não surtem efeito, e em um instante ela é lançada pela janela da igreja, quase despencando do prédio. Por um momento, parece que as coisas vão melhorar quando o piloto de um helicóptero avista e tenta ajudar, metralhando o infectado lá dentro. Mas a esperança dura pouco. O parasita também é um infecta. Ele perde o controle da aeronave e o helicóptero invade o prédio como um projétil gigante. A situação se torna ainda mais desesperadora quando o infectado assume uma nova forma bizarra, lembrando uma aranha mecânica. Entre estilhaços de vidros e lâminas das hélices passando perto do seu rosto, Elektra mostra sua verdadeira fodelância. Arranca uma minigun do helicóptero e despeja uma chuva de balas sobre a criatura. Ela só para de se mexer depois de muito custo e tudo que resta é uma pequena esfera com o que parece ser uma coluna vertebral. Qualquer pessoa normal se afastaria daquilo, mas ela não, ela faz o oposto. Então pega o objeto que imediatamente se funde à sua mão esquerda, recusando-se a sair. Ela tenta entender se também vai se transformar, mas não há tempo nem pro pânico. O helicóptero desaba, levando junto toda a estrutura do andar, e ela cai em queda livre. É aí que descobrimos que, na verdade, Elektra não morreu. Tudo aquilo era um pesadelo recorrente, relembrando o que aconteceu um ano antes. Mas resta a dúvida, por que ela não se transformou? Assim que desperta, é recebida pelo DR-34, um robô médico e a única companhia que teve nos últimos tempos. Ele é simpático, prestativo, mas fala demais, algo que essa mulher não tolera muito bem. Ela decide esfriar a cabeça e, enquanto toma banho, seus pensamentos nos conduzem ao que realmente ocorreu. Cerca de um ano atrás, um parasita chamado Baby surgiu na Terra e rapidamente infectou a população, causando o chamado Dia da Extinção. Os infectados se tornam híbridos entre máquina e orgânico, caçando qualquer humano restante. Elektra não sabe por que não se transformou como os outros. Resistência genética? Acaso? Não dá pra saber. Pelo menos naquela cidade, ela acredita ser a única humana viva. O DR-34 detecta a atividade de um infectado e Elektra se prepara. Dessa vez, porém, seu objetivo não é eliminar, e sim capturar. Ela quer respostas. O robô insiste que deveriam fugir e diz que ela jamais encontrará sentido para a infestação, mas ela rebate dizendo que ele é só um robô, frase que repete várias vezes ao longo da história, talvez por medo de admitir sua própria ligação forçada com a máquina presa em seu corpo. Ela avança até o inimigo usando uma espécie de canivete gigante, então dispara, corta e esquiva, mas o monstro é resistente e a luta foge do controle. Ela é encurralada e não resta outra opção além do DR-34 precisar intervir, disparando um raio laser poderoso a partir do peito. O impacto destrói boa parte da estrutura e o chão cede, derrubando Elektra em uma antiga estação de metrô. O infectado se levanta como uma nova forma, mais humanoide, mas completamente tomada por fios e componentes expostos. A luta que segue é prolongada, deixando claro quão superior a criatura é.
área. Ambos acabam parando diante de um trem em movimento e aí surge a grande pergunta: como um trem tá funcionando se a humanidade supostamente acabou? Quando as ferragens param de girar e a fumaça dissipa, o monstro finalmente tá morto. Elektra, por uma sorte absurda, sobrevive mais uma vez. No capítulo seguinte, somos apresentados ao terceiro esquadrão, um grupo de militares encarregados de proteger uma garota misteriosa chamada Alice. Eles a encontram no interior de um prédio e, apesar da relutância inicial da menina, ela aceita voltar com eles. Durante a extração, o esquadrão encontra um grupo de refugiados. A ideia inicial era ignorar, afinal, esse não era o objetivo, mas mudam de ideia e acabam levando todo mundo. Ao chegarem no ponto de encontro, o soldado responsável pela espera fica em choque ao ver tantas pessoas. Ele nem acreditava que pudesse haver tantos sobreviventes juntos. Não tem como ir de helicóptero, então decidem reativar o trem. Surpreendentemente, após um ano parado, ele volta a funcionar. Durante a viagem, um dos soldados encontra uma garota chamada Etty, que perdeu a família meses antes e vivia por ali, pelos vagões abandonados. Tudo parece relativamente tranquilo, até o trem parar com um grande impacto, e lembramos que foram eles quem colidiram com a Elektra e mataram o monstro. Assim que se aproximam do DR-34, os soldados entram em alerta. Um deles chega a abrir fogo, mas Elektra desvia o braço dele e impede o ataque. Os passageiros ficam curiosos ao ver o robô, porque ele claramente não é uma máquina agressiva. Baby é com certeza mais um acerto que a Comic Zone trouxe pro Brasil, apostando em algo familiar, mas diferente. Tá sendo lançado em 3 volumes, então é uma leitura rápida que não vai ocupar muito espaço na sua estante. Agora, você vai clicar no link da descrição e garantir as suas. E assim, eu não lembro de te recomendar alguma coisa ruim, então para de ser cagão e vai lá antes que esgote. Então também acho que você adorava ler quadrinhos e quando a vida adulta chegou, você perdeu esse hábito. Nesse caso, vou te enviar o nosso e-book gratuito, onde te mostro como voltar a ler, você faz o quiz de perfil de leitor e ainda tem acesso à nossa planilha de recomendação. Então não tem desculpa, Nexano, chega direto no seu e-mail na mesma hora. Caso contrário, é só checar a caixa de spam. Link no comentário fixado ou no QR Code aqui no canto. Até quando você vai ser passivo só assistindo o vídeo ao invés de ler de verdade? Um dos soldados chama Elektra para conversar em particular. Ele revela que, segundo as projeções, restam apenas 1/1000 da população mundial ainda viva. E a maioria se esconde em abrigos subterrâneos ou nas montanhas, isolados, evitando qualquer tipo de comunicação para não serem localizados. Alice é importante para o grupo porque dias antes eles receberam um vídeo misterioso. Ela parecia sendo perseguida pelas máquinas e em determinado momento surge um clarão, e quando a imagem retorna, as máquinas estão desligadas. A origem do vídeo é desconhecida, mas eles arriscam investigar e encontram a garota. Elektra lamenta ter destruído o trem, já que agora todos vão ter que seguir o trajeto a pé. O soldado revela que saber que ela era policial e sabia lutar o deixa mais tranquilo, mas ela ainda não sabe se quer de fato seguir com o grupo. A dor em sua mão aumenta e ela observa Alice, que carrega uma grande pressão nos ombros, pois todos imaginam se aquela menina pode ser a chave para salvar a humanidade. Eles atravessam túneis escuros até parar para descansar. Alice se aproxima de Elektra ao ouvir a melodia de uma caixinha de música. Ela nunca tinha visto aquilo, o que levanta questionamentos sobre onde viveu, considerando que o mundo caiu só tem 1 ano. Encantada, ela recebe a caixinha de presente, e a ironia é que a música tocada é Für Alice, ou para Alice, composta pelo Beethoven, que curiosamente também é a melodia que toca nos caminhões de lixo lá de Taiwan conforme eles vão passando. A relação entre as duas se aprofunda. A garota percebe a solidão de Elektra e, num gesto simples e inesperado, a abraça, algo que a protagonista não sentia há muito tempo. Uma coisa que o autor faz muito bem é o design dos personagens. Eu não vou negar que existem poses no mínimo sugestivas e o estudo de anatomia tá em dia, se é que você me entende, mas pra mim, todos eles são estilosos e dificilmente ficam parecidos. Isso dá uma identidade muito legal, embora o traço dele seja bem parecido com o que vimos em Yan, que já temos vídeo falando desse mangá aqui no canal inclusive, dá uma olhada lá depois. E por falar nele, acho que algumas comparações são no mínimo inevitáveis. Um experimento esquisito que coloca o mundo à beira do colapso, uma criança prodígio e referências a figuras religiosas ou mitológicas são coisas que as duas obras têm em comum. Quando o grupo retoma a caminhada, descobrem que o caminho tá bloqueado por escombros, mas esse é o menor problema. Uma máquina surge atrás de uma criança e é abatida apenas depois que os soldados despejam muita munição. E ainda por cima, ela não tava sozinha. Uma horda inteira
corre em direção aos refugiados. Os soldados não têm chance sem ajuda, então Elektra entra em ação. A luta é frenética, ela alterna entre golpes com a lâmina e a longa distância, mas um dos inimigos passa pela linha de defesa e avança para o grupo de civis. Para impedir o avanço, ela bloqueia o golpe usando justamente o braço onde o parasita se alojou. E quando sua pele é cortada, Baby se funde ao seu membro, transformando em uma arma biomecânica. Seus olhos ficam brancos, a força é multiplicada e ela estilhaça a máquina num frenesi violento. A arte do mangá capricha nessa sequência, lembrando até mesmo um hack and slash estilo Devil May Cry. Quando acaba, todos ficam paralisados olhando para ela. O braço volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, sugerindo que talvez ela consiga ativar e desativar aquela fusão. Mas um velho surge e decide testar uma hipótese. Pega a arma de um soldado e encosta nela. Elektra consegue se fundir com a arma instantaneamente. Um braço com uma arma acoplada é um puta clichê dos anos 90, mas funciona muito bem aqui. A protagonista entra em pânico ao perceber que seu corpo tá mudando. Ela, que sempre rejeitou a ideia de se tornar algo meio máquina, agora carrega isso dentro de si. O velho revela que já a conhecia. Ele é o Dr. Norman, um dos cientistas desaparecidos envolvidos no projeto Baby. Todos ficam furiosos, afinal, o experimento deles destruiu o mundo. Ele então explica que os melhores cientistas do planeta foram reunidos para criar máquinas humanas. O projeto falhou, até que um cristal especial foi ativado por contato com água, como no nascimento de um bebê. Olha só, o trocadilho com o nome do mangá, uau. Mas havia um problema fundamental, a criatura não podia crescer. Por isso, começou a devorar humanos. Precisava de corpos para se desenvolver. Nesse momento, Ed interrompe, acusando Elektra de ter chamado as máquinas que atacaram o grupo. Alice a defende imediatamente, argumentando que todos estariam mortos sem a ajuda dela. O que eu tenho que concordar. Elektra, porém, se irrita pra caramba e decide ir embora sozinha, apesar da tristeza de Alice. Mas antes de partir, promete bem baixinho que vai voltar. Do lado de fora, ela e o DR-34 caminham pela cidade escura. O robô continua com a mania de falar sem parar e Elektra, que sempre agiu como lobo solitário, não fica nada feliz e eles discutem. Mas deveriam estar mais preocupados por estarem expostos numa rodovia aberta. Logo, aparecem drones armados que disparam balas e mísseis. Essa é só mais uma de várias lutas que dão agonia. O DR-34 tenta improvisar um plano, envolvendo acertar uma granada no ar, mas erra miseravelmente. A explosão destrói parte da ponte, obrigando os dois a pularem, e mesmo assim, Elektra é atingida no ar. Um tiro atravessa sua cintura. Ela cai sangrando e o DR-34 também foi danificado, com a CPU comprometida. É um momento tenso e triste. Para piorar, outra criatura surge, idêntica do metrô. Elektra, tomada pela raiva, arranca a cabeça dele sem hesitar. Os drones continuam rondando e a única saída que consegue enxergar é fundir o laser do robô ao seu braço. Ela hesita, afinal isso significa perder mais um pedaço da própria humanidade, mas conecta ao sistema. E essa fusão deixa ela com um design muito maneiro, nem um pouco minimalista, mas é bem legal ficar olhando aqueles detalhes, relevo e tudo unido ao corpo dela. Ela revida com uma rajada de laser tão forte que causa um traço no céu e dá pra ver de longe. Isso chama a atenção do que parece ser uma pessoa-máquina misteriosa, que observa a uma torre muito distante. Pela elegância e a roupa cheia de frufru, ela parece ser uma espécie de aristocrata, líder que as demais máquinas seguem as ordens. Ela cita que já tá quase na hora, mas ainda não sabemos hora de quê. 2 dos seus lacaios são mandados pra Deus sabe onde e ela se senta no seu trono como se fosse um boss final só esperando pra ser confrontada. Então fica claro, tudo isso que os personagens passaram é só o começo. Vale lembrar que o autor é de Taiwan, um lugar que busca independência, mas que a China não reconhece e sempre tem alguma tensão diplomática rolando. A impressão de ameaça constante, de perigo invisível e insegurança quanto ao futuro, tudo isso parece escorrer nas obras dele. Talvez o medo coletivo ou o cansaço de viver sobre um alerta permanente seja o que dá vida a essas narrativas tão densas e um tiquinho pessimistas. E talvez seja exatamente isso que torna suas histórias tão únicas, uma leitura que carrega o peso de um povo cuja existência é marcada por conflitos e busca por identidade. Chang Cheng representa um tipo de autor que o mercado global ainda não conhece direito, e justamente por isso, Baby é tão valioso. Embora se apoie numa salada de conceitos que a gente já conhece, no final, o mangá é como comer batata frita com sorvete do Mac. Parece esquisito, até você provar. Falando nisso, existem outras histórias que dialogam muito com esses temas e ampliam a sua visão de mundo. Então, vale demais conferir o vídeo que eu vou deixar aqui na sua tela. A gente se vê lá. Isso é tudo por hoje, Nexano. Fica com Deus e tchau, tchau.